Vamos ouvir aqui Jones Manuel com palavras importantíssimas sobre a questão da estética de arte brasileira. O vídeo se chama Precisamos Criar uma Estética Comunista Brasileira. Tá lá no canal do Jones. Bora lá ver o que ele tem a nos ensinar. Dê a ordem, camarada Jones. Eu fiz uma postagem há mais ou menos um mês atrás, falando que era fundamental criar uma estética comunista brasileira, que a gente precisava deixar desse negócio de estar repetindo a estética soviética. Comunista fortão. Boa, gostei. Muito debate. Não, pera, que isso é bom. Eu preciso anotar isso. Jones Manuel, um comunista fortão. Isso é bom. Tem muita coisa, então vamos ajeitar algumas visões. Primeira coisa, existe um longo debate na história do marxismo sobre as diferenças da ascensão revolucionária da classe trabalhadora frente ao que foi o processo da burguesia na Europa Ocidental. De maneira bem telegráfica, bem rápida, a burguesia na Europa Ocidental virou classe hegemônica na produção de ideias antes de se tornar classe politicamente dominante. Por quê? A burguesia ascende economicamente enquanto uma classe rica. Os caras tinham grana, tinham dinheiro, eram grandes comerciantes, grandes, inclusive, proprietários de pessoas escravizadas, envolvidos no comércio colonial e todo tipo de iniciativas que possibilitavam que, antes deles dominar o poder do Estado, eles tinham poder econômico. A classe trabalhadora não tem isso. Então tem uma diferença que não é possível para a classe trabalhadora ser classe hegemônica na produção de ideias, dirigir cultural e materialmente a sociedade antes de conquistar o poder político. Quando a gente pensa na ascensão da burguesia, na Revolução Burguesa mesmo, né? Já no final do século XVIII, que a gente encontra musicalmente, do ponto de vista musical, são já várias tensões que pessoas ali da época estão passando. Um exemplo é o Mozart, que ainda no século XVIII, né? Mozart morre, se eu não me engano, ainda é século XVIII. Nesse período em que a Revolução Francesa ainda não aconteceu, mas as tensões sociais aumentaram, a burguesia já está subindo o tom perante a nobreza, o que acontece é um compositor se sente encorajado o suficiente para poder largar a mão da nobreza e buscar a vida dele como um autônomo, entre várias aspas. É lógico que ele não vive dessa forma, é lógico que ele vai morrer pobre, é lógico que ele não vai mudar de classe. Ele nasce pobre, ele morre pobre, é assim que ele permanece. Mas ainda assim, enquanto possibilidade de trabalho, é diferente a vida do Mozart em relação à vida do Haydn. Por exemplo, citando aqui de novo um outro compositor da época. Então, falando daquele período histórico ali, Revolução Burguesa, final do século XVIII, a gente tem na arte, na música mais especificamente falando, já uma aproximação muito grande entre a burguesia e a classe artística que trabalhava para a elite nobre da época. A burguesia ela não vai atrás de compositores burgueses. Isso vai acontecer com Beethoven depois, mas é uma alcunha que a burguesia vai jogar nele depois. Isso não acontece enquanto ele ainda está vivo, né? Esse processo ainda não é uma coisa que ele consegue deixar muito claro enquanto ele ainda está vivo. A burguesia vai criar esse personagem do Beethoven ainda. Mas já naquela época essa possibilidade de trabalho existia, tanto que o Mozart busca o trabalho, busca a ideia ali, a estética, uma estética nova, mas ainda assim trabalhando com a burguesia, saindo da nobreza, né, saindo do palácio. Isso, porém, contudo, não nega... Faz parte sim, a Vaporu faz parte, na minha opinião. De luta e organização da classe trabalhadora é possível e necessário desenvolver uma estética comunista. Essa estética comunista só vai estar completa quando tivermos a Revolução Brasileira, dominarmos o poder político do Estado e, consequentemente, os grandes meios de comunicação. Esse tem que ser o nosso norte sempre. A gente nunca pode esquecer disso. A gente sempre tem que estar olhando à frente, buscando uma revolução. É por isso que nós somos revolucionários, né? Esse princípio tem que nortear realmente o pensamento estético. Esse dia vai ser massa. Isso, contudo, não nega a necessidade de, desde já, ir construindo os fundamentos dessa estética. E que fundamentos são esses? Acho que a primeira coisa, o movimento comunista brasileiro, historicamente, por uma série de motivos que não convém debater aqui, está muito ligado à história do que foi a União Soviética. A União Soviética acabou, mas os comunistas continuam tendo muita referência estética desse passado soviético. Então,
Acho que cai muito em cima da coisa do exemplo, né? Da analogia, da aproximação por analogia. Tem uma coisa que eu até gosto bastante que o Ian fala. Eu não sei se é no A Deriva, não sei se é no Inteligência Limitada, eu não sei exatamente qual dos podcasts, mas o que o Ian fala, o que ele traz ali pro debate a gente não tem, eu acho que é no A Deriva. A gente não teve uma revolução comunista aqui. As coisas, o que a gente tem mais próxima na história da humanidade são as revoluções socialistas que aconteceram, seja Cuba, seja a Coreia Popular, seja a União Soviética, ou aquelas que quando começaram a acontecer foram destruídas, foram destroçadas e tal. Mas eu me lembro muito de ele falar e colocar as coisas num termo que a gente tem, em termos de modelo, a gente precisa, assim, a gente vai precisar olhar para alguém para poder pelo menos fazer essa comunicação acontecer, pra gente poder ter um parâmetro, mesmo que esse não sirva pra gente. Eu acho que tá muito calcado nisso, essas aproximações que a galera faz. Então, nas artes comunistas, letras cirílicas, alfabeto cirílico, uma configuração de artes muito parecida com o que seria o realismo soviético, e aí você entra num debate das diversas fases, expressões do realismo socialista na União Soviética, mas muito... E aí aqui tem uma aproximação histórica, inclusive, né? E aí eu vejo pelo ponto de vista da arte, assim. É isso. É o único conteúdo que a galera toma, né? Como um teor comunista. E é lógico, ainda bem que o Jânio está trocando essa ideia aqui, porque é exatamente isso que a gente precisa, né? A gente precisa sair desse estereótipo, a gente precisa conhecer outras coisas. Por isso que existe a Rádio Guerrilha, hein? Nós não somos estereotipados. Acho que o comunista é mas tão cobrado sobre essas experiências, especialmente a soviética, que a nossa necessidade de aprender sobre ela nos aproxima dessa estética pelo tempo que nos expomos a ela. Gosto muito da sua análise, concordo bastante com isso, inclusive. Acho que essa cobrança, especialmente vindo de um setor que dominou a internet durante muito tempo e dominou o debate, que é esse setor que não é necessariamente conservador, mas sim liberal, a ideia do mais razão, menos emoção, né, que vem junto com esse setor liberal, que se difunde na internet muito fortemente, num período em que a internet ainda tá, sei lá, tá na treta de ateu, não ateu, tá ligado? Nesse momento da internet brasileira, em que os comunistas ainda estão chegando, se aproximando, e que o Huberto ainda tá começando, tá ligado? E é isso, a gente tem essa pressão mesmo pra saber como aconteceu. E, gente, até aqui no canal vem gente falando, mas aonde? Se não for assim, como é então? Eu posto um vídeo no TikTok, o canal do TikTok tem, sei lá, uma porrada de vídeo. O canal do YouTube tem uma porrada de vídeo. Eu posto um vídeo lá e tal, aí vem alguém e fala assim, mas veja bem, tá ligado? Porra, mano, assiste os outros, tá ligado? A gente sempre tá dialogando com isso aqui, né? E é foda, a gente, enquanto comunistas, a gente tem que ter na cabeça mesmo como foram esses caminhos. Mas da mesma forma como eu digo aqui, a gente na Rádio Guerrilha tá tentando trazer um outro espectro porque percebemos que essa vontade existe até por parte da classe artística brasileira. De quem tá na periferia fazendo funk, fazendo rap. Porra, esse fogo, isso tá rolando há muito tempo já, né? Só que não tem visibilidade. Muita gente tá se radicalizando agora, pois é, então. Muito próximo do que seria o realismo socialista na União Soviética, a iconografia, a imagem de trabalhador e trabalhadora muito próximo do que deveria ser, do que era na União Soviética, e desprezando vários elementos da realidade brasileira. Eu acho que a primeira coisa a se dizer é que nós podemos e devemos aprender com todas as experiências socialistas, soviética, chinesa, cubana, vietnamita, até revoluções que já foram derrotadas. Põe uma estrelinha em cima de cubana aí, porque eu acho que no caso dos cubanos a gente tem mais proximidade étnica do que com os outros que ele citou. E por isso talvez uma experiência que está mais próxima, ou como por exemplo foi a experiência da União Popular, Unidade Popular na verdade, né? Lá no Chile, era União Unidade, não quero cometer erros, então só vou falar assim, na época do Allende, tá? Mas ainda assim, importante. Como a Revolução Argelina, a Revolução Moçambicana, Angolana e por aí vai. Todas essas revoluções criaram suas experiências próprias, inclusive a sua estética, mas não dá pra gente copiar. Não dá pra gente copiar por um motivo bem simples. O Brasil tem particularidades, tem realidades no Brasil que a gente não acha na União Soviética, na China, no Vietnã, em Cuba, na antiga Iugoslávia e por aí vai. Ou seja, o que é estética? Estética não é design, há muita confusão com isso. A camarada Caterine, por exemplo, que trabalha inclusive como design de vários livros da ruptura, ela fez vários comentários no Twitter falando que... Eu não conheço
o Twitter. Unidade, obrigado, Câmara Obscura. Eu não conheço o Twitter, então eu não conheço a camarada, mas conhecerei. A Jéssica colocou esse texto, não é o texto do Roger, que a gente chegou a ler junto? Nesse texto do Roger, a proposta dele é uma proposta de uma arte feita para o trabalhador. Porque o grande ponto do texto dele, e eu acho que isso é um trunfo, é entender que não existe arte sem uma espécie, entre várias aspas, né, de mecenas. Você sempre, enquanto artista, está fazendo a sua arte para alguém. Ela não pode ser necessariamente uma arte para satisfazer um desejo próprio, mas sim o desejo de um grupo. Esse grupo para o qual você vai trabalhar, ele é um grupo que pode ser um grupo de direita, de centro ou de esquerda, ou comunista radical, ou de extrema direita. E essa é a sua decisão. Para quem está no campo socialista, comunista, não faz sentido observar como mecenas a burguesia. Pra gente, quem sentaria nesse lugar é o proletariado, é o trabalhador, a trabalhadora, que vai fornecer por meio de várias questões e especialmente vindo das massas, pessoas que vão representar essa cultura. Não é a gente que não tá ali tão bem representada que a gente vai se meter a falar. Dessas massas vão surgir lideranças que vão dialogar exatamente com o que essas massas precisam. As pessoas que não fazem parte desses núcleos, o que a gente pode fazer é se inteirar deles e permear mais esses espaços, né? Estar lá. Precisamos estar lá. Nos fazer presentes na luta, na rua, no chão de fábrica da arte mesmo, né? De onde a arte está sendo feita. O que é estética? Estética é uma forma de se compreender as expressões artísticas e culturais de um povo, a forma como se lê, como se pensa essa concepção artístico-cultural e os sentidos e significados que se dão para ela. Toda estética tem um design, mas o design não se resume à estética. Então, quando eu falo de criar uma estética comunista, não estou falando só do traço, do né? estilo de letras que a gente coloca nas artes, da combinação de cores, dos traços de linhas, Fala, Emerson. as artes, os desenhos e por aí vai. Isso existe, mas é parte menor de um debate maior, que é sobre concepção estética, ou seja, que orientação política a gente vai dar para a produção artística e cultural, a partir de que sentido político, histórico, existencial, ético, filosófico. A estética em grandes linhas significa isso. Quando eu falo criar... Quando a gente cita estética em textos de música, quando a gente vai debater esse assunto, especialmente na universidade, é comum as pessoas usarem o termo filosofia da música, né? A estética é o campo da filosofia que estuda a música. Eu me lembro dessas definições das aulas. E estética, ela é muito... Por mais que seja uma discussão que exista desde Platão, porque quando a gente chama de estética, isso que o Johnny está falando, para ampliar a discussão... O primeiro texto que eu me lembro era um texto, acho que era Hípias Maior o nome do diálogo, é um diálogo de Platão, em que a discussão é, Sócrates está discutindo com um cara, que é o Hípias, a respeito do que é o belo, assim. E é uma série de coisas ali que o Sócrates vai colocando, né, e tal, enquanto que o Platão vai colocando. Sobre, o que é o belo pra você? O belo é uma moça bonita. Tá, se uma moça bonita é o belo, e quando ela envelhecer, e quando ela mudar, e quando, tá ligado? E outras pessoas. Enfim, ele vai problematizando as noções de belo que o personagem ali, o Hípias, tem pra fazer acontecer. Então, assim, quando se pensa em estética, cara, isso é uma parada que tá presente desde a filosofia clássica. É uma discussão que tá, como eu falei, lá em Platão. Há muito tempo se discute qual é e o que é o atributo daquilo que a gente encontra qualidade artística. Porque o campo da estética, né, pra gente que estava estudando do ponto de vista musical, assim, era mais ou menos de que forma aquele formato de arte, aquela proposta artística, articulava, é o que o Jones falou, com o seu tempo, com a sua história, com o que está ao redor dela, com quem produziu, com quem interagiu com quem produziu. Ela é um recorte do seu tempo, ela vai ter que estar representada e trabalhada e desenvolvida ali, mas essa discussão sobre o que é aprazível pra gente em termos sensoriais, pensando de uma forma mais artística, essa discussão existe há muito tempo. E é foda isso. Isso é uma parada doida, assim, que eu acho interessante enquanto discussão, sabe? Dessa discussão. A estética comunista brasileira, isso parte para mim de alguns princípios. Primeiro, é uma estética mergulhada na história brasileira. Então não dá
Por exemplo, toda a nossa produção artística... É algo bem cultural, e bem... Como eu falei, assim, né? É algo bem cultural de um lado, é extremamente filosófico do outro, foi discutido por filósofos em vários campos, pessoas que não tinham especialidade. A gente sabe que durante muito tempo a forma de aquisição de conhecimento era diferente do que a gente tem hoje em dia, um ensino positivista, né? As pessoas que falavam sobre filosofia ou que versavam sobre filosofia também falavam sobre música, também falavam sobre um monte de coisa. E a gente tem muitos textos que vão desenvolvendo o pensamento estético dentro da linha da filosofia europeia, que vem muito por conta disso, dessas pessoas, que são pessoas que não têm uma relação próxima com a arte somente. São pessoas mais expandidas, assim, que têm um conhecimento mais expansivo, que abraça outras áreas e tal, e que pensam música para a sociedade em que elas estão. Para falar da Comuna de Paris, da Revolução Russa, da Revolução Cubana, da Revolução Chinesa, e a gente não produzir sobre a nossa própria história, sobre a história de luta do povo trabalhador do Brasil, seja na era capitalista, seja na era pré-capitalista. Então, assim, a gente tem que produzir, tem que falar, tem que entender o que foi o Quilombo dos Palmares, o que foi a cabanagem, o que foi a balaiada, Nossa, o que foi a Revolução Pernambucana, com certeza. foi as resistências indígenas ao processo colonial que o Brasil viu por mais de 300 anos, o que foi o processo abolicionista, quem foi Luiz Gama, quem foi Teresa de Benguela, quem foram os líderes da cabanagem, enfim, produzir. Tudo bem que assim, né, vamos lá. Tem um aspecto importante aqui do ponto de vista da informação mesmo, né? Que eu tenho certeza que o Jones considera, claro. Conheço o trabalho do Jones, tenho certeza que ele leva isso em consideração. Que é a questão de a gente estar rodeado, especialmente durante um período em que a gente não está politicamente informado. E aí eu tô falando de adolescência, eu tô falando do tempo em que a gente está na escola, que a gente está indo todo dia para a escola e voltando. E, infelizmente, todo esse assunto, todo esse arcabouço da história do Brasil não está presente na sala de aula para quem está estudando história na adolescência. E aí, quando você vai abordar esse tema já num período ali em que você tá na universidade, você tá saindo da universidade, e aí você quer abordar quer ter uma abordagem um pouco mais crítica, não vou nem falar revolucionário, né, mas crítica sobre arte, eu entendo essa ferramenta não existir. Eu entendo esses nomes não estarem presentes quando a gente lembra desse tópico. Quando a gente fala assim, não, pera, eu preciso dialogar com a história da música brasileira. Então, o que você vai precisar fazer é, ou muitas vezes, articular, buscar informações por você mesmo, ou então se organizar. Se organizar ao redor de outras pessoas que têm aquela informação, que vão discutir dessa informação com você e tudo mais, né? Uma concepção de arte que faça o nosso povo trabalhador se apropriar da nossa história de luta. A gente tem que criar uma simbologia, uma mitologia, um folclore sobre a nossa história. Não, digo até mais, não é nem criar, é resgatar. A gente não perdeu isso. No nosso folclore brasileiro, tem que estar as entidades, por exemplo, de religiões de matriz africana. A gente tem isso. Né? A gente tem de onde buscar essa informação. O foda é só isso, é a galera que na hora de buscar não tem esse contato, né? Não tá tão próximo assim. Por isso que existe a Rádio Guerrilha. Faz a gente esquecer desse passado de luta. Pois é, então. Nesse sentido, por exemplo, o movimento Mangue Beat faz isso muito bem em Pernambuco. Sobre se apropriar de elementos corriqueiros. Rapidinho. Falou tudo. Falou tudo. Mangue Beat é manual de trabalhar com cultura brasileira. É um manual prático, tá ligado? De como abordar a história do povo brasileiro por meio da música. Da cultura pernambucana. Foda, isso pro manifesto. Da população nas músicas, inclusive dá um sentido. Vai pro YouTube. Para os mangues. Então, a burguesia sempre criou a narrativa de Recife, Veneza brasileira, a cidade dos rios, das pontes e por aí vai. É o movimento Mangue Beat chega, não, beleza, Recife, cidade dos rios, das pontes, é a cidade dos mangues, dos caranguejos, dos homens caranguejos, da fome, da lama, das pessoas que estão numa situação tão miserável que vivem da lama. Ou seja, o movimento Mangue Beat pegou uma imagem de Recife, pegou vários signos, sabe, vários símbolos da cidade e fez uma releitura a partir da perspectiva popular e crítica.
A gente Foda pra caralho, inclusive, né? Um dos principais trabalhos artísticos, eu acho, assim, de cultura popular que a gente desenvolveu nos anos 90 é o movimento Mangue Beat, é o trabalho do Chico Science e o Nação. Isso é importantíssimo, né? Foi muito importante mesmo pra que tudo se desenvolvesse. Mundo Livre S.A., toda a galera que veio junto, assim. É realmente foda. precisa criar uma concepção de estética que remeta principalmente à história das lutas, rebeldias e resistências do povo brasileiro. O foco, a prioridade dos comunistas deve ser produzir uma arte que remeta à história de luta do seu povo. Então, por exemplo, é muito incrível quando Jorge Amado, em Capitães de Areia, pega a história de meninos em situação de rua, que é uma realidade presente em toda a cidade brasileira, e faz uma leitura revolucionária daquilo ali. Faz uma leitura dos meninos em situação de rua como figuras humanizadas, vítimas da brutalidade capitalista, mas que têm autonomia, que pensam que têm um potencial revolucionário. Jorge Amado camarada, né? Jorge Amado era camarada. E, de novo, um cara brilhante, assim. Um cara brilhante. Novamente, brilhante, assim. Um cara realmente brilhante. É um exemplo de uma estética comunista brasileira. A obra de Jorge Amado é um exemplo de Eu acho que ele era do PCB. comunista brasileira. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Percebe? Ter como prioridade pensar a história brasileira numa perspectiva nacional, popular, história de luta, de resistência, de rebeldia do nosso povo como norte, como viga central da nossa produção artística e cultural. Dentro desse debate, a segunda coisa, veja, a gente não precisa inventar a roda. Existem várias contribuições no teatro, na música. Pra caralho. Tem muito. E ocupou o cargo, é. Comunista. Recebeu até prêmio Stalin, pode crer. O problema é que a esquerda recente tem uma formação muito precária, tem uma apropriação histórica muito enfraquecida da profundidade do que é a história do movimento comunista brasileiro. Então, e aí eu entendo, lógico, né? O Jones é um cara que milita há muito tempo e tal, e deve ser... Imagino que deve ser um pouco complicado, assim, saca? Pra quem tá nessa luta há muito tempo, a galera tá chegando no comunismo, muito desse pessoal que tá chegando, obviamente, e eu me coloco nesse balaio, é uma galera que não vai ter a formação teórica ideal, né? Pra conhecer o movimento comunista brasileiro amplamente conhecido, difundido e tudo mais. Essa pesquisa, ela demanda várias questões, né? Demanda tempo, especialmente tempo. Eu tenho, no meu processo de radicalização, conhecido cada vez mais sobre cultura brasileira, sobre como a gente desenvolve a nossa cultura aqui. E eu acredito que tá todo mundo meio que nesse afã. Só que é isso, né? O que ele falou. Às vezes a galera que tá chegando tá cometendo equívocos ali e às vezes valorizando estéticas e propostas culturais que não valorizam o que há de brasileiro. Talvez isso seja uma questão de tempo. Eu sou otimista. Vocês podem falar assim, você é otimista, Gui? Eu sou otimista. Eu acho que é uma questão de tempo. Acho que cada vez mais as pessoas vão se informar caindo nos conteúdos corretos. Como, por exemplo, é o canal do Jones, né? É um ótimo canal para se informar sobre isso. É como é, por exemplo, a Soberana e tudo mais. Tudo isso eu acho que é uma questão de tempo. A galera estando do nosso lado, da hora. É importante. E com o tempo, as pessoas vão começar a trabalhar, a trazer coisas artísticas, essa informação vai começar a rolar. Né? Eu dei o exemplo de Jorge Amado. Jorge Amado, por exemplo... Isenção de imposto sobre livros, olha só. Literária que é fundamental para... expandindo e se organizando. A estética comunista brasileira. Lima Barreto, que não era comunista, produz uma obra que é fundamental para a estética comunista brasileira. O Cinema Novo, de Glauber Rocha e Companhia Limitada. Sensacional. Para pensar na estética comunista brasileira. Racionais em si e o Mangue Beat, o movimento hip hop brasileiro, especialmente seu período clássico, é fundamental para pensar uma estética comunista brasileira. Porra, com certeza, assim. Racionais tem que estar nessa base, né? Com toda certeza, assim. Glauber, Canto Braga, pode crer. É mais um resgate e reencontro, porque a arte ela traz a expressão das questões sociais, isso. E a estética comunista tem que ser baseada nessa expressividade de luta e de realidade de classe, isso. Facção é sensacional. GOG, sensacional.
Tudo os caras, né? Tudo velho do rap, assim. E uns caras que são foda pra caralho mesmo. É outro pique, né? Outro naipe. O teatro, Sabotagem. o teatro experimental do negro no Brasil é fundamental para a pessoa estética comunista brasileira. O histórico de produção das escolas de samba do Clã Nordestino. é fundamental para pensar essa criação. Então, a segunda coisa, veja, não é um processo do zero. Não é, porra, precisamos inventar a roda, nada foi feito, por aí vai. O que precisa é a gente se apropriar melhor da nossa história, sistematizar o que foi produzido. É isso. Se apropriar, inclusive, dos próprios debates que já rolaram na história do movimento comunista, do marxismo brasileiro, sobre a temática. Então, por exemplo... O cara é brabo, hein, mano? Porra, é isso, velho. É isso. Deu a letra. É isso, tá ligado? É uma questão de a gente olhar pro que tá posto, né? E correr atrás agora que a gente tem uma consciência crítica e tudo mais. Lógico, compreendendo o passado e tal, mas pensando que a gente tá se radicalizando, né? Acho que o principal caminho é esse mesmo. Quem é que já leu Edson Carneiro? Um autor fundamental para pensar a construção de Eu não li. comunista brasileira. Eu assumo, não li. Não li, sou da música. Percebe? Mas eu já ouvi umas bandas da hora, hein? Tipo, Edson Carneiro. Já ouvi Taiguara, pô, Taiguara. Tem alguém mais foda do que o Taiguara pra ouvir, assim? Especialmente pra pensar em espírito de revolução? Porra, Taiguara é foda. O Mal, pô, Garotos Podres, velho. Pra caralho, tá ligado? Negro, comunista e por aí vai. No meu vídeo Desafio de Entender o Brasil, eu fiz essa provocação, né? Pô, você que é do Rio Grande do Sul, consegue debater a história da Bahia? Você que é da Bahia, consegue debater a história do Espírito Santo? Você que é do Espírito Santo, consegue debater a história de Pernambuco? Do ponto de vista cultural, artístico, histórico, simbólico, a gente tem uma dimensão parecida. Então a história da Revolução Farroupilha, a história dos lanceiros negros e a... Nossa, é fora de série, velho. O xismo de esquerda muito bem expresso. Sim, pra caralho. O Tempo e o Vento, isso é um debate do Rio Grande do Sul, que ninguém se apropria fora do Rio Grande do Sul. Assim como a reivindicação que Pernambuco faz da bandeira, sua história, dos seus símbolos e a ideia de que a pernambucanidade foi forjada na rebeldia, na luta e nas revoluções, isso é um debate em Pernambuco que não sai do Estado. Assim como o debate que se tem sobre a cabanagem como construção da identidade de Belém do Pará é um debate que fica lá. Ou seja, a gente tem uma visão... Então, acho que isso é uma formação muito falha que a gente tem, tá ligado? Uma formação realmente muito falha de história do Brasil, de como isso é passado. Por exemplo, vou citar um exemplo. A minha geração, quem aí nasceu entre final dos 80 e começo dos 90 vai se identificar. Era legal falar de Brasil na idade, sei lá, na adolescência? Era uma cultura que vocês abraçavam nessa época? Porque assim, eu não tinha ideia. E eu achava uma bosta o pouco que eu tinha ideia. Eu aprendi desde moleque, desde criança, e isso foi difícil para desaprender. Eu aprendi que a nossa cultura era um lixo. Eu aprendi que a nossa história era uma bosta. Foi isso que eu aprendi. Que isso tá tudo errado. Muito errado. Tá ligado? Só que, como eu falei, esse processo de redescobrimento, isso a gente só vai aprendendo com o tempo. E é foda, porque o Cali falou, né? Pô, é muita coisa que você tem que estudar. É muita coisa que você tem que juntar. Por isso que organização é tudo. Porque, vamos lá, se eu, Guilherme, eu trabalho com música, produção musical. Se eu tiver que aprender tudo que o Johnny está colocando, aprender toda a história da música brasileira, para que daí eu possa partir para algum tipo de, aí sim, radicalização e tudo mais, cara, não vai rolar. Então a gente vai precisar fazer esse processo assim, né, em conjunto. Conforme você vai se radicalizando, você vai usando as referências que você tem, você vai usando o repertório que você tem para aprender a pensar criticamente. Eu ouvi muito Metallica até pensar em Metallica. Entende o que eu quero dizer? Eu não gostava de música brasileira. Pra mim só existe Metallica, Metallica, Metallica. Chega uma hora que você vai ouvindo aquele repertório que você vai se cansar dele. Só que durante um tempo da sua vida você se fechou pra tudo. Você só se abriu pra aquilo.
Por isso que se organizando é alguém que vai colar do teu lado e falou, porra, da hora, Metallica é da hora, né? Eu também curto. Mas, mano, você já ouviu esse som aqui, dessa banda, Surra? Ouve aí, mano. Acho que você vai achar da hora. Às vezes, num rolê, um toque desse já é uma parada que ajuda a pessoa a ir pra um caminho muito mais radical, saca? Mas ninguém deu esse toque, né? E como eu falei, é mais difícil esse toque acontecer quando a gente vive numa cultura subjugada, quando a gente acha que a gente não tem cultura, quando a gente se sente classe média demais pra falar que a nossa cultura não é a cultura do povo pobre, mas a gente ainda é classe média, a nossa cultura não é a cultura da elite. Esse limbo absurdo, gigantesco, ele é muito responsável pela falta, assim, pela sensação de falta de cultura, pela sensação de que a nossa cultura não vale. Essa fragmentação é funcional à dominação burguesa, porque nesse vácuo de uma compreensão nacional... Também é coletiva, exatamente. Uma visão liberal cosmopolita que emana de São Paulo, que pensa São Paulo como um grande representante do Brasil, a visão de São Paulo que se tem é como se São Paulo fosse uma espécie de Nova York tropical. Pra caralho! Uma visão influenciada, inclusive, me permita, camarada, muito influenciada, inclusive, por um pensamento da elite paulistana, né? São Paulo foi dono do Brasil durante um tempo. Especialmente falando da elite cafeeira, assim. República Café com Leite, etc, tá ligado? São Paulo foi dono do Brasil durante um tempo. É, a locomotiva do país, tá ligado? Pensamento extremamente... Não é bairrista só. É um pensamento de exclusividade. Tá ligado? Só aqui é Brasil de verdade. O resto não é Brasil. Brasil é São Paulo. Ah, você quer saber como um brasileiro pensa? São Paulo é a cidade. Da mesma forma que se você é gringo e quer putaria e bagunça, Rio de Janeiro. Tá ligado? A imagem. Foda, tá ligado? Isso tudo é um processo longo. Um processo que envolve vários planos da semiótica. Grande granito rosa, tamo junto, camarada. Vai lá. Mas saca, todos os signos que envolvem isso, por exemplo, apontam, direcionam a nossa leitura, né? Direcionam mesmo, assim, para uma leitura que não olha para o Brasil, que olha só para fora. O nosso problema, né, de falta de conhecimento da nossa cultura, do nosso passado, é muito por conta de, sei lá, como eu falei, de ter a cultura subjugada, né? Nossa cultura está em segundo lugar para quem nasce aqui. Em primeiro lugar está a cultura dos Estados Unidos. E digo mais. Isso não é um pensamento que é só nosso, não, comunista. Faria Limer pensa assim. Saca? Faria Limer pensa assim. Assim, nós comunistas não pensamos desse jeito, né? Nosso pensamento quando criança. Tem gente adulta. Pô, muita gente que ainda tá na onda do Estados Unidos é tudo sempre muito melhor. Tudo que vem de lá é melhor. Já cheguei a citar aqui quando a gente falou de bossa. Uma das coisas que o Tinhorão lá que coloca, assim, que eu acho uma análise muito correta dele, pro desenvolvimento do estilo bossa nova, é ali uma falta de noção cultural da classe média que tava se formando no Rio de Janeiro em Copacabana, tá ligado? Tipo, não, tá, nós queremos fazer um grupo de música. Qual música tocaremos? Os caras tão do lado do morro, do fucking lado, e vão tocar jazz. Saca? E eu não tô julgando os caras que estavam no Copacabana, que estavam lá montando esse estilo, no Samba Sessions. Por quê? Porque esse pensamento é um pensamento que a indústria enfiou na cabeça dessa galera. Isso é propaganda. Isso é projeto. Nada mais que isso. É propaganda e projeto. É os caras indo comprar um disco, só tem disco de fora. Indo ouvir um rádio, só tá tocando música de fora. É você no Rio de Janeiro ir num boteco e tá tocando jazz. Não que jazz não deva ser tocado, mas não tá tocando música brasileira. Tá tocando jazz, com standard de jazz. Saca? Isso é foda. Isso contribui um tanto para esse aculturamento, né? Então, assim, a gente tem uma tarefa fazer com que o povo brasileiro se conheça a partir Exatamente. da artística. Fazer com que essas fragmentações regionais
sejam combatidas, fazer com que a realidade de cada estado, de cada trabalhador em cada estado, em cada região, seja compreendida nacionalmente como um todo e circule nacionalmente. Dom L, Djonga flutuam, pra mim, por conta dessa visão que o Jones acabou de dar. São caras que fazem isso, são caras que esfregam na cara do brasileiro a história do brasileiro. Tá ligado? Isso é, porra, isso é do caralho. Coisa que o Racionais faz há muito tempo já. Falando agora só desses dois, mais por conta de nova geração do rap, tá? Mas isso não é exclusivo aos dois. E Baby Metal, boa. Essa é uma tarefa nossa. Além daí... Então, o Djonga lê Fanon, tá ligado? Dom L também lê. Os caras são foda. A comunista brasileira deve funcionar também como um repositório da disputa pela memória e pela história e pelo folclore do nosso povo. Então, por exemplo, não dá pra a gente ter uma produção artística comunista que não combata a tese de que o Brasil é um país pacífico, sem violência, ou de que o país é um país pouco racista se comparado com os Estados Unidos. Não existe paz e amor, né? Paz e amor, não. Não. Paz e amor é o caralho, tá ligado? Até porque toda a luta que foi desenvolvida em cima de sangue. Especialmente do elo mais fraco. Ou então... Tamo bem. Tamo de alface. O movimento de luta pela terra é um negócio recente. É um negócio que começou só com o MST. E aí não, e o MST, inclusive, combate muito essa visão. O MST tá sempre lembrando das ligas camponesas, do Master, que surgiu lá no Rio Grande do Sul. Mas, sabe, tipo, tem que ser tarefa dos comunistas fazer com que o povo trabalhador compreenda a sua história. O povo trabalhador... Por exemplo, hoje no Rio Grande do Norte, quantas pessoas sabem quem foi Djalma Maranhão, mas sabem de verdade o que significou sua prefeitura? Em Natal, o que é que significou os projetos? Sabe quantas pessoas, na faixa dos 20 anos, sabem quem foi José de Castro, em Pernambuco? Tem um pouco de tudo, entendi. O debate, a luta de José de Castro contra... Alface é coisa boa, Kali. Isso, a galera respondeu. Quantas pessoas sabem quem foi as gigas camponesas? Se sai de lá onde eu marco. Quantas pessoas sabem quem foi Alexina Crespo, Elizabeth Teixeira e tantos outros nomes da luta pela terra? A gente tem uma tarefa de construir uma estética, uma linguagem, uma obra que ajuda a descolonizar o Brasil, a pensar o país como um todo, a pensar o país numa perspectiva popular, proletária, negra, que negue esse cosmopolitismo abstrato, essa busca de influências da Europa, dos Estados Unidos, essa coisa de pensar o Brasil só a partir de São Paulo ou pensar o Brasil só a partir de algumas poucas cidades do litoral brasileiro. E que é uma definição de Brasil que existe na cabeça de quem tá lá fora, né? Esse litoral... É foda. Lógico, assim, o que eu quero dizer é, a galera lá de fora do ponto de vista de quem pensa a educação, quem formula as coisas para acontecerem, né? Esse tipo de interesse não é considerado. Mal conhecido, né? Pensar uma estética comunista brasileira significa, no plano artístico e cultural, o mesmo desafio que eu apresentei no meu vídeo, o desafio de entender o Brasil. Ou seja, se a gente tem que desenvolver uma teoria do Brasil, a gente precisa conhecer melhor o nosso país, a nossa complexidade, a gente precisa produzir uma arte, uma cultura, uma visão artística do país que reflita então. de aprofundar conhecimento sobre o nosso país. Não... Pra caralho, esse conhecimento sobre o nosso país, é importante dizer que, ali, pegando com a mensagem até que o Euros colocou aqui no chat, é o que os caras lá de fora pagam mais pau. E é o que a gente geralmente pisa em cima, né? A gente não é a gente, eu não me coloco nesse grupo, eu não piso em cima, mas tem uma boa parte das pessoas que pisam em cima, mal sabendo, né, que se trata exatamente de você não considerar a sua cultura, mas todo mundo considera e acha do caralho, né? Não dá, gente. Habla e habla. Não dá muito pra gente produzir um cartaz pra internet que busca representar um trabalhador e uma trabalhadora, e o trabalhador que tá ali representado é um trabalhador soviético de macacão. Sabe? Porque, assim, se você quer representar um trabalhador brasileiro, vai ser um Seu Zé, que é magro,
que vai ter um bigodinho de sopa, que é provável que seja banguela, porque não tem o atendimento de saúde adequado, sabe? Esse é o trabalhador brasileiro. Pois é. Esse é o nosso povo. Nosso povo tem que estar representado na nossa arte, na nossa visão artística de mundo. Fora isso, veja, arte não é só o conteúdo. Eu acho que existe um empobrecimento do debate artístico nas esquerdas que é incapaz de pensar a forma da arte e que fica esperando um conteúdo panfletário. Eribaldo fala disso muito bem. Então, por exemplo, Bacurau. Bacurau é um bom filme, eu particularmente gostei. Não achei nada Também gostei. Maravilhoso, do outro mundo e tal. Eu já contei aqui que Bacurau foi o filme que eu fui assistir com muita gente antes de assistir o filme assim, mano, é o melhor filme da história. Sério, é o melhor filme da história. Você já viu o filme bom? Não, esse é melhor. Sério, Bacurau é muito melhor. Qual o melhor filme que você já viu? É bem melhor, Bacurau. Bacurau é o melhor filme da história do cinema. Não existe um defeito nesse filme. Aí eu fui assistir. E eu não tive essa experiência. Desde então, quando alguém vem virando pra mim e começa a falar assim, mano, esse filme é foda. Aí eu falo, mano, não, tá, não fala mais nada. Não quero ver. Não fala mais nada. Se você continuar falando isso, eu não vou querer assistir, velho. A estética, a linguagem de Bacurau, a forma de contar a história é muito próxima do cinema estadunidense. Ah, mas isso é aqui, ó. Isso aqui é materialidade, Jones. É dinheiro, né? Porque aí se o cara... Porque isso realmente tem uma estética de filmes que são muito mais próximas, pelo menos, né? Do que a gente tem de brasileiro. Do jeito que o cinema, que a indústria cinematográfica roda hoje em dia, né? Bacurau era o filme que tem que disputar, tem que ser... Não sei exatamente como foram os financiamentos, os investimentos por trás do filme, mas tem que ter essa estética, né? Porque precisa vender. É foda isso. Mas é aquela pegada, precisa vender, o bagulho precisa girar bilheteria, então vamos botar Hollywood aí. Só não tem super-herói porque ninguém fez essa pressão, tá ligado? Quando vocês assistem um cinema argentino, eu tenho certeza que vocês percebem uma diferença na forma de contar a história, no tempo da história, no tempo dos diálogos, na forma como a fotografia aparece, na importância que se dá aos detalhes. Há uma estética do cinema argentino que é muito diferente do cinema hollywoodiano, sabe? Então, assim, por exemplo, quando a gente assiste O Segredo dos Seus Olhos, de Ricardo Darín, não é só porque a história do filme é muito foda. Eu fiquei maravilhado a primeira vez que eu assisti, porque você vê claramente que não é um filme hollywoodiano. Percebe? Assim como no Brasil a Global Filmes, que é a principal Madame Satã do mercado cinematográfico brasileiro, a Global Filmes, por exemplo, tem uma estética de filme B dos Estados Unidos. Então, a temporalidade do filme, a forma de contar a história, a construção de paleta de cores, de fotografia, sonografia, iluminação, tudo é muito parecido com o filme B dos Estados Unidos. Vocês já assistiram Gus Van Sant? Acho que com certeza já devem ter assistido o filme dele. Tem um filme dele chamado Elephant, e ele é um diretor que eu particularmente gosto. É meu gosto pessoal. E eu me lembro que a primeira vez que eu assisti Elephant, eu assisti o filme e eu senti que eu tava assistindo um filme brasileiro. Por conta da questão da linearidade, como ele trabalha as tensões. É um filme meio anticlimático, assim, porque você fica na tensão ali de pá, e na real não é isso, assim. E essa pegada de filme mais independente e tudo mais, meio que me lembrou um pouco dessa questão do cinema brasileiro na época. Eu me lembro de ter essa memória, assim, de pensar, assistir o filme e falar, nossa, esse filme tem uma dinâmica um pouco diferente, tá ligado? E sim, filme brasileiro não dá dinheiro, 99% não, só dá preju. Então não é só o conteúdo, uma estética comunista é que o filme tem que ser panfletária, a peça de teatro tem que ser panfletária, o clipe exatamente, não. exatamente. O álbum do Dom L, o RPA2, é um exemplo perfeito de construção de uma estética comunista brasileira. Gostamos de Dom L aqui. Numa lógica capitalista, Euros, que é o que a gente vive hoje em dia, tudo tem que dar lucro. Tudo. Idealmente, não é pra dar lucro. Na verdade, assim, idealmente, lucro tinha que ser uma parada que devia ser abolida, assim, saca? Lucro. Mas é isso. A estética comunista brasileira não precisa ser um negócio que diga, ei galera, vamos tomar o poder, vamos fazer a revolução. Precisa ser algo que ajude a conhecer melhor o Brasil. Ajude o brasileiro a conhecer mais seu país, a conhecer suas diversas realidades, a ter um sentido integral do que é o nosso país no passado,
no presente, o que ele pode ser no futuro. Então você vai ter várias obras que ajudam a pensar o Brasil, que estão inseridos numa perspectiva de uma estética comunista brasileira, que não vão ser, por exemplo, abertamente de esquerda, sabe? E que vão estar contribuindo nisso. Que é o caso, por exemplo, eu citei Lima o Lima Barreto, né? exemplo. Sim, Não era comunista, percebe? Não era marxista. Mas assim, a obra de Lima Barreto é um dos pilares da construção de uma estética comunista brasileira. Sim. Então, para além de pensar um conteúdo militante, um conteúdo politizado, é pensar também uma forma realmente nacional, uma forma Paulo Rigo, é o Moro. Uma forma mergulhada nas contradições e na história brasileira, que ajude a compreender melhor o nosso país, nosso povo se autocompreender. A gente tem, um desafio gigantesco de entender o Brasil. A produção acadêmica brasileira, no geral, entende muito pouco o nosso país e menos ainda a América Latina. E não tem proximidade também. A própria comunidade acadêmica se fecha muito dentro das próprias análises e se perde dentro das próprias discussões, assim. E veja, fugir dos debates sobre a Revolução Brasileira, sobre a realidade brasileira e latino-americana, para se refugiar em debates sobre história soviética, sobre estética soviética, é uma forma de colonialismo cultural também. Pra caralho. Nossa, pra caralho. Assino embaixo aqui o que o Jones falou. É isso. É sim uma forma de imperialismo, né? A gente pode, de certa forma, ler desse jeito. Da mesma forma que a gente critica o imperialismo estadunidense, eu acho que também funciona mais ou menos desse jeito. Lógico que existe uma diferença em termos de objetivos, né? Quando a gente está se aproximando de uma estética mais estadunidense, na verdade, a gente está se aproximando de uma estética mais próxima do que o capitalismo quer hoje. Enquanto quando a gente busca diálogo com uma estética socialista da União Soviética, por exemplo, a gente está falando de algo que já passou, que já aconteceu, que já se foi. A gente não tem mais lastro disso hoje em dia, pelo menos falando de União Soviética, né? Então tem esse ponto, mas é isso. Os Estados Unidos, eles têm essa proposta. Quando você está fechando com o estadunidense, você está fechando com o capitalismo, né? Entre estudar uma experiência revolucionária passada para aprender com ela e um colonialismo cultural pela esquerda, isso é uma linha que é muito tênue. Isso vai depender muito de como você usa essa história da experiência passada, no caso da experiência da União Soviética, qual é a função política, teórica, estética, filosófica que ela tem no seu fazer político. E sim, pode ser que o que você acha que está fazendo é construir uma memória da classe trabalhadora mundial. Oh, não, estou aqui lembrando a experiência soviética, o que foi a primeira experiência socialista do mundo, mas pode ser que... Gostei do Acunha. Na verdade, assim, a gente está concordando. Acho que no geral aqui a gente está concordando todo mundo. E inclusive concordando com o Jones. Irmãos e irmãs latino-americanos. Incluo nessa Jamaica, que não fala uma língua latina. Mas ainda assim incluo nessa. Todo mundo que tá nessa onda aqui, velho. Todo mundo que tá nessa pegada aqui. Do México pra baixo, cara, a Revolução Mexicana... A Revolução na Nicarágua, em Cuba, coisas que a gente já passou aqui na live, falando só as que a gente citou aqui, para não meter os pés pelas mãos, né? O que aconteceu na Jamaica, que a gente também já citou aqui. E importante dizer, Cuba e Nicarágua tiveram seus processos revolucionários exitosos, assim, né? Os caras conseguiram realmente gerar uma mudança nos dois países. Se essas mudanças foram perenes ou não, é uma outra discussão. A Nicarágua, por exemplo, mudou muito. A força sandinista virou uma outra coisa. Mas esses dois pontos, assim, no momento em que acontece a revolução e a revolução gera resultados para a população, acho que a gente não pode nunca, né, esquecer desse processo de luta e de como isso foi tão colocado dentro da cultura mesmo. Tanto na Revolução Mexicana, isso estava presente na cultura. O nome de Zapata é cantado até hoje, tá ligado? O nome de Sandino é cantado até hoje. Da mesma forma que o nome do Fidel ou do José Martí, de outros revolucionários cubanos, vão ser cantados até hoje. E vão continuar sendo cantados. Né? Tem muita coisa legal nesse sentido. Na tentativa de ajudar a construir uma memória proletária
da classe trabalhadora brasileira que seja parte da memória proletária mundial, o que você está fazendo, na verdade, seja uma forma de colonialismo cultural. Você está fugindo da sua realidade para se refugiar numa realidade soviética. Você está fugindo da sua realidade para se refugiar numa realidade da Coreia do Norte, da China, para enfrentar os desafios e as contradições da sua realidade. Por isso que eu acho legal trabalhos como do Jones, como do Ian, como do João, como do Gustavo. Trabalhos de influencers que estão na internet, tipo, galera que tá... Influencers não, porque são todos professores. Trabalhos de professores que são especialistas, né, na história do comunismo, se especializam nisso, buscam mais informação, mais conhecimento sobre isso. Por isso que é fundamental a gente ter proximidade com esses canais, ter proximidade com essa galera. E também por isso que eu acho fundamental pessoas, aí também tô falando pra todo mundo, né, pessoas que olham pra coisa de uma forma diferente nas suas áreas. Então eu aqui na música, por exemplo, tem gente que vai fazer isso nas artes visuais, a camarada do Câmara Obscura que tá aí com a gente, tá no TikTok, falando sobre cinema, inclusive sigam Câmara Obscura, viu, lá no TikTok. Se você tiver em mais redes, fala pra nós, viu, Câmara Obscura. O que é referenciar, defender e aprender com a experiência? O que é colonialismo cultural? Isso não é dado a priori, isso é dado pela própria prática, isso é dado pela própria forma como você se relaciona com a temática, com os assuntos, como você constrói a luta política. Mas eu digo aos comunistas brasileiros, nas artes e não só, que a gente tem um desafio. Do mesmo jeito que a gente tem um desafio de organizar a classe trabalhadora brasileira para a revolução, a gente tem um desafio bem Macunaíma. de estética proletária comunista da revolução brasileira desde já. Processo que só vai ser concluído com a revolução, porque vai ganhar um novo impulso em condições políticas favoráveis para isso, mas que pode e deve começar desde já. A União Soviética é uma experiência que a gente tem muito a aprender, mas ela é passado. Sim. Nosso futuro é a Revolução Brasileira. Nossa revolução vai ser feita no Brasil. Sim. Porque os comunistas vão ter que resolver o seu problema com a burguesia do seu país. Ou seja, vamos ter que derrotar a burguesia do nosso país. Para derrotá-la, a gente precisa conhecer profunda e visceralmente a nossa realidade e produzir uma teoria, uma estética a partir disso. Esse é o nosso desafio. Produzir uma estética comunista brasileira. Descolonizar nossa compreensão de mundo. Fazer com que a classe trabalhadora tenha uma visão realmente nacional do nosso país. Mergulhar nas referências na história latino-americana. Construir uma contra-hegemonia proletária. Ih, não tá rolando pra você aí, mano? Nacional, porque revolucionária, anti-imperialista e anticapitalista. Porque a burguesia brasileira ela não tem projeto nacional, ela tem projeto de manter a submissão ao imperialismo e a reprodução da dependência. Ser nacional no Brasil significa ser popular, significa ser revolucionário. Isso é possível, ser realmente nacional, construindo essa teoria e essa estética da Revolução Brasileira. É isso, camaradas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar. O que dizer, né? Porra! Deixa eu... Eu tô no canal da Rádio Guerrilha aqui, ó. Tô dando sub pro Jonas aqui. Porra! Pedrada, hein? Caralho. Foda. Ó, minhas reflexões aqui sobre o que eu ouvi e sobre o vídeo do Jones. Eu já fiz muitas delas no decorrer do vídeo, mas talvez... E, de novo, nenhuma delas vai contra nada do que o Jones está falando. Minha ideia não é necessariamente contrapor o que ele está falando. Não tenho vontade de fazer isso porque eu luto do mesmo lado que ele e eu concordo com o que ele disse. Acho que tem um grande embasamento no que ele está falando. E, de fato, nós precisamos, sim, entrar em contato com uma série de personalidades da nossa cultura. O que eu leio do que o Jones está dizendo... é que a gente precisa, e eu acho que isso é muito nobre, é realmente uma coisa que a gente tem que buscar, não olhar para o nosso país como sendo um país que não propõe, que não produz, que não possui seu próprio folclore, a sua própria história, não tenha toda uma história de sangue construída aqui. A gente observa a nossa cultura brasileira, já em vias, né, de capitalismo e tal, pós-guerra, como sendo uma cultura
muito mais estadunidense ou uma cultura que busca ser estadunidense, só que falando português. A gente importa muita coisa que formula muito do nosso pensamento artístico. Quando a gente fala de MTV, por exemplo, da emissora MTV, eu aprendi muita coisa na MTV, vocês também. Eu conheci muita música brasileira na MTV, vocês também. No entanto, só para fazer uma memória, pensando na programação geral da MTV, o conteúdo que era destinado para música brasileira, para trabalhos brasileiros, em proporção, era uma coisa de, sei lá, 15%, 20%, frente a 80% de produção estadunidense, produção europeia na tela da televisão ali, passando. O capitalismo ele joga um jogo muito... Como é que eu posso dizer? Ele consegue cercar por vários lados o nosso pensamento crítico. Então, quando o capitalismo precisa fornecer cultura, ele já trabalha de forma que essa cultura enviesada por um lado político, comunista e tal, não chegue na ponta da coisa. Se você quer contato com isso, se você quer contato com um repertório que seja mais voltado para crítica social, para debates sociais, por mais que isso existisse na MTV, o Matheus tá falando que viu Racionais fazer na MTV e tal, falando de Marighella e tudo mais, realmente isso aconteceu na MTV, mas eu, como um assíduo espectador da MTV, vi muito pouco Racionais porque eu deveria ter visto, porque eu poderia ter visto. E por isso me fechei um tanto pra cultura hip hop, já que na MTV não era esse o principal motivo, a principal ideia. E ali, lógico, não tive ali um amparo crítico para poder pensar nisso, né? E a gente cai nessas emboscadas do capitalismo. Mas eu observo muito que é isso, saca? A forma como a indústria cultural ela se montou, ela tenta, de uma forma bem direta, dar uma blindada nesse pensamento crítico. Artistas como Dom L, Djonga, são raros. Não raros em número, são raros no mainstream. Eles são raros dentro das playlists que importam para quem está buscando esse material. Que importam para quem está só querendo ouvir um som. O que chega em primeiro lugar é, se você só quer ouvir um som, se você só quer relaxar, não busque esse tipo de repertório. Vá em cima de um repertório que você consiga esquecer dos seus problemas. Sendo que, na verdade, não é que você está esquecendo dos seus problemas. Você só está se colocando nos sapatos de uma outra pessoa, que tem problemas que não necessariamente têm a ver com a sua vida, que fala de um cotidiano e de um dia a dia que não necessariamente é o da sua cidade. Não tem nada a ver com você. Mas que parece muito mais próximo da gente. Exatamente por conta dessa questão do afeto. A ideia do tipo, olha, esse é o som da alegria. Esse é o som, né? Pô, se você quer ficar tranquilo, esse é o som que todo mundo ouve quando busca tranquilidade, quando busca um rockzinho, quando busca enfim, uma infinidade aí de coisas que a gente busca na cultura. Um filme pra esquecer, tá ligado? Todo esse aspecto, né, que o capitalismo traz e coloca na nossa frente em primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto lugar, faz às vezes com que a gente, na hora de procurar um repertório, uma música, para falar de música, que seja mais debatedor, que seja mais crítico da realidade, não tá, mano. A gente tem que ir lá no fundo da parada e olhar e aí se acha alguma coisa. Então, esse pensamento ao buscar arte, eu vejo que talvez seja um primeiro passo para a gente começar a destruir um pouco dessa questão, dessa noção de Estados Unidos em primeiro lugar. É tipo, tá, como buscar? De que jeito? Por onde? A partir do quê? Como começar esse caminho de radicalização que seja, mas pensando em arte? E aí, por isso, assim, como eu falei, o canal do Jones, do Ian, do Gustavo, do João, da Laura e de uma série de outros comunistas e outras comunistas estão trazendo isso, né? Estão buscando isso, estão trazendo à luz essas coisas. E eu acho fundamental. Acho que sem esse tipo de amparo, a gente acaba continuando só naquela mesma seleção de coisas. E por isso que eu sou esperançoso com o crescimento de uma postura crítica, não vou nem falar comunismo, socialismo, anarquismo, uma postura crítica de esquerda radical
que olhe para a cultura, olhe para a indústria cultural, olhe para a indústria capitalista de uma forma completa, plena ali, né? E consiga identificar pontos de crítica, consiga dar voz para artistas que estão ali atacando mesmo posturas desse sistema, que é um sistema nojento, odioso, problemático, enfim.